A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um Resplandecendo Cast para a honra e glória do nosso Deus. Hoje temos como convidado nosso grande amigo Gabriel. Gabriel, é um prazer ter você aqui Capaz, conosco. obrigado. Agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, estar aqui conosco nessa mesa compartilhando Bíblia. Peço que você, por Amém. favor, se apresente aí para o nosso público. Então, paz, meu nome é Gabriel, eu sou membro da igreja Zion Porto e eu vim para conhecer a igreja e dar uma espiada na terra e Glória a aí a gente Deus. tá aqui, né? É, Fazendo a obra de Deus. glória a Deus, é isso aí. Somos filhos de Deus, estamos aqui para fazer a obra de Deus em todo o tempo. É isso. Glória a Deus. Hoje, o tema bastante interessante, vamos falar sobre ministério profético. Você que tem curiosidade sobre essa área, ou até mesmo você que tem o chamado profético que já foi revelado da parte de Deus para com a sua vida, fique ligado nesse vídeo que vai ser bênção e peço também que você compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva aí no nosso canal. Tem muita gente aí vendo o nosso vídeo, mas não está se inscrevendo, mas fica inscrito aí para ficar ligado o tempo todo. Amém? Amém. Glória a Obrigado. Deus. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Vamos Capaz, já irmão. Prazer entrar é todo nesse. meu. Que isso, prazer é nosso ter aqui você conosco. Você, no caso, é de Portugal, da. Como é o nome da sua igreja? Igreja Zion Porto. Zion Porto, É, e está aqui em Luxemburgo aí fazendo é, um tour aí pela Europa, é isso? mais ou Mais ou menos isso. menos. Glória a Deus, é isso aí. Grande amigo nosso aí. Temos amizade há pouco tempo, mas é como se já fosse de anos De casa, né, de mano? casa, é isso aí. Caraca, Glória a Deus, é muito isso. bom. Bom, já entrando nesse tema aí, ministério profético. Gabriel, olha, por um minuto eu achei que tinha errado seu nome. Gabriel Guerra, sério? Isso? Isso. Exatamente. Gabriel, o que é ministério profético segundo a Bíblia? Mano, então, o ministério profético segundo a Bíblia nada mais é do que você expressar a mente e o coração de Deus, né? Então, a gente vê o surgimento do ministério profético na Bíblia a partir do momento em que Deus ele começa a se comunicar com os homens. E esses homens eles carregam palavras e revelações de Deus Sim, que muitas vezes vão ecoar por gerações. Então, o ministério profético ele começa nesse lugar em que Deus ele precisa comunicar ao homem, principalmente depois da queda. A maneira como Deus ele começa a levar esse lugar, ele começa a tratar o povo, como ele começa a trazer as promessas de volta e com a humanidade, não é? Ele usa através do ministério profético. ministério Então, profético. biblicamente, o ministério profético é você ser um amigo de Deus e comunicar a mente e o coração de Deus aos homens. Ah, então, muito bom. Então, assim, basicamente é uma comunicação entre Deus e os homens. E usa certas pessoas para fazer essa comunicação, e aí Isso, chama-se de meio profético. É é isso? isso, é isso. Amém, cara. Glória a Deus. E assim, baseado também na Bíblia, assim, quais são os exemplos mais marcantes de profetas da Bíblia? Você conhece alguns assim que Cara, esse realmente era andava com Deus, tomava café com Deus, falava o tempo todo. eu acho que o primeiro homem que a gente pode considerar um grande profeta, principalmente no Velho Testamento, era Abraão. Abraão. Abraão, ele tinha uma proximidade com Deus, cara, quase invejável. De você olhar e entrar num lugar em que Deus chega pra você e fala assim: eu vou destruir uma cidade inteira. E aí ele vai lá, bota a mão no peito e fala assim: Senhor, mas e se tiver 50? Senhor, mas e se tiver 25? Sabe? Uhum. E a intimidade é o que revela o que é o profético, né? O profeta. Pela maneira como Deus comunica as coisas a ele. Porque Deus podia simplesmente ter ido destruir a cidade e nunca ter falado nada pra Abraão. Sim. Então, a amizade que eles tinham colocou Abraão num lugar de privilégio a ponto de saber antes uma coisa que Deus ia fazer. E até chegar no momento em que ele pergunta: Deus, mas se tiver só um? Ele ocupou o tempo de Deus por um bastante tempo e Deus ainda estava lá. Por causa dessa amizade, por causa dessa proximidade que eles tinham. E assim, a gente com certeza tem profetas que são Elias, Eliseu, é, Jeremias. Esses caras, eles tiveram assim um ministério marcante profético muito grande, embora não seja exatamente igual, porque o ministério profético ele tem várias nuances, né? Ele tem várias manifestações diferentes. Sim. E os grandes homens que são considerados profetas no Antigo Testamento, eles são considerados profetas de ofício, que é o puro profeta, né? O que realmente é 100% aquilo. Uhum. E geralmente o que é o puro profeta? É o cara que você foi chamado para isso. Deus vai estar sempre te dando mensagens para coisas grandiosas. O profeta de ofício quase sempre é o cara que vai falar num âmbito muito geral.
Ele vai muito além, ele não prega só sobre um acontecimento da sua semana, ele não te dá uma palavra de conhecimento sobre uma coisa do seu passado, ele vai te revelar destino. Tanto que a palavra de Deus diz, né, que o povo peca por falta de direcionamento, né? Por causa Sim. dos profetas. Por causa dessas pessoas que não estão posicionadas, o povo perde a direção e aí se perde, se corrompe completamente. Caraca, interessante, é uma visão bem, assim, ampla, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Então, querendo ou não, o profeta é bastante importante pro direcionamento dos cristãos, dos servos de Deus e tudo isso. Cara, é tão assustador, mas o ministério profético, ele é tão importante na igreja, principalmente porque o profeta, ele ocupa um lugar de governo na igreja. Então a gente tem o pastor, o apóstolo e o profeta. Uhum. Porque o pastor, ele vai cuidar de tudo aquilo que está sendo feito. O apóstolo é aquele que vai implantar a cultura e as raízes. Ele vai chegar primeiro, ele vai desbravar primeiro, os pastores vão cuidar daquilo. Só que o profeta é o que vai estar sempre dando direção. Então, essas três pessoas, elas são, tipo assim, governo da igreja mesmo, assim, São a a base. liderança, entende? É o que faz a igreja avançar. Por isso que a gente precisa tanto do ministério profético. Muito bom. Então, isso também, assim, a gente pode também levar isso para os dias de hoje. Tem uma pergunta que também seria isso. No caso, o ministério profético ainda é necessário nos dias de hoje, tanto para esse direcionamento também da igreja, certo? É isso, é isso, é isso. Eu acho que para os dias de hoje ainda começa a ficar um pouquinho mais delicada a situação, Sim. porque no Antigo Testamento a gente vê quando um profeta ele é levantado, existem alguns sinais de que ele é um profeta, Uhum. né? Com certeza o cara ele vai lá e ele tipo chega com uma mensagem e a nação toda é avassalada por aquilo, mas hoje em dia o profético parece que se tornou você ter arrepio, né? E aí você entra na igreja e o cara fala assim, meu, o cara é muito profético. Por quê? Porque ele sabe seu CPF, tá ligado? Porque ele sabe, tipo Uhum. assim, qual que é o número da sua identidade, ou coisa do tipo. Mas o ministério profético mesmo, ele tem um lugar de direcionar e dar destino para a igreja. Não só numa maneira individual, como é muito possível, Sim. mas de uma maneira também muito geral. Então, ele chega pro pastor e fala assim: olha, pastor, nos próximos 10 anos vai acontecer isso, 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 isso. Então, se prepare para tais acontecimentos. E aí a igreja começa a caminhar nessa direção. Caraca, interessante. É realmente uma visão bem diferente, baseada na Bíblia, faz bastante sentido. Então, assim, também já falando sobre o profeta, como identificar um verdadeiro profeta segundo a Bíblia? Cara, eu acredito que todos podem ser proféticos. Por quê? Temos o Espírito Santo. O Espírito Sim. Santo tem todos os dons, Uhum. ele é o dono de todos os dons, né? Sem ele, nós não podemos fazer nada. Certo. Não existe nem ministério sem ele. É... Mas assim, se todos podemos ser proféticos, como a gente identifica quem realmente é um profeta de ofício e quem não é? Né? Qual que é a distinção mais prática em relação a tudo isso? Eu diria que o profeta, de fato, ele não é só o cara que tem grandes experiências. Ele é o cara que tem um coração que revela o céu. Por quê? Como o profeta ele é o cara que ele vai dar destino, e provavelmente ele vai estar tocando em coisas que são muito delicadas, Sim, ele também carrega uma responsabilidade. com Ele não é certeza. só o cara que vai te falar o que vai acontecer no futuro. Ele é o cara que tá literalmente expressando aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus sente. Isso não é qualquer pessoa que chega e fala, tipo assim, cara, nos próximos 10 anos Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Mano, como assim? Sabe? Tipo, será que eu olho pra essa pessoa e realmente ela me passa essa confiança de que ela anda com o céu? O Sim. que ele realmente entende o que Deus tá falando? Ou será que ele só tá muito emocionado? Será só emocionalismo da parte dele? Entendeu? Todo profeta ele tem que ser o cara mais tratado no caráter. Mais tratado. Por quê? Porque ele tem muito acesso. Ele sabe muito da vida das pessoas, ele sabe muito do coração, ele sabe muitas vezes dos pecados que as pessoas carregam. Então, assim, o fato de você ter todo esse acesso e se você não ser uma pessoa muito curada, uma pessoa muito alinhada com aquilo que é a palavra de Deus, existe uma grande chance desse cara se perder. Então, a plena distinção de um profeta para uma pessoa que só flui no profético é o caráter aprovado e o alinhamento com a palavra de Deus. Cara, ele é reto naquilo que ele vive, não só naquilo que ele fala. Muito bom. Realmente, então não é qualquer pessoa que possa te passar uma profecia que vá, entender, vai se É isso. cumprir. Amém. E como assim, já falando no verdadeiro profeta, no caso,
uma palavra profética também se encaixa nessa mesmo alinhamento, para identificar também se uma palavra é profética ou não, também se encaixa nesse mesmo alinhamento. Cara, por exemplo, eu faço parte de uma igreja que tem uma, uma unção profética, né? Então, Interessante. existe uma grande possibilidade de qualquer membro natural poder te dar uma palavra de Deus, Uhum. não é? Porque apesar de ter um ministério, nós todos somos filhos. Todos somos habilitados a ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. Agora, eu acho que o que fica muito interessante em relação ao ministério profético e receber uma palavra que realmente é profética é que entre você ter uma palavra de conhecimento, entre você ter um apontamento em relação a alguma coisa muito específica, por exemplo, eu vejo Deus mudando você de trabalho, e era uma coisa que você já estava orando há muito tempo. Agora, quando você recebe uma palavra profética de um profeta, o cara ele vai entrar em lugares que, tipo, às vezes nem você tinha plena consciência de que você precisava daquilo. E ele começa a falar e aquilo começa a vir à tona. É como se ele estivesse puxando de dentro de você coisas que ele viu e que você não sabia. Uhum. Entendeu? Então, a palavra profética, como direção, ela vem de uma maneira bem diferente. Ela vem realmente para mudar tudo dentro de você. Todo o seu destino, tudo aquilo que você vai viver no futuro, tudo que tem a ver com todas as áreas da sua vida. Enquanto uma pessoa que só flui no profético, a palavra que ela pode te dar é uma coisa muito restrita. Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. E já falando assim nessa direção, qual é assim o perigo de um ministério profético mal conduzido por uma pessoa? Cara, Existe delicada aí essa uma pergunta. existe aí umas Existe muito risco, na verdade. E eu acho que, por exemplo, no Brasil, que sim. é, né, uma nação que é muito cristã e todo mundo tem igreja em tudo que é esquina, a gente percebe que há mais exemplos disso do que qualquer outra coisa. Porque, por exemplo, a gente tem algumas regras no profético, né? Hum, Então, um profeta de ofício, ele nunca vai te dar uma palavra a respeito de datas, ou casamentos, ou coisa desse gênero, a não ser que ele tenha uma plena convicção do que esteja falando. de que, exato, tipo assim, Deus tem que incomodar o cara demais pra ele chegar nesse assunto. Por quê? Porque tem muita coisa é simplesmente fruto das suas escolhas. Então Deus pode dizer assim, cara, eu quero te abençoar no trabalho X, mas você não quer ir pra aquele trabalho. E aí você pode ser rebelde e você ir pra um caminho completamente contrário e, tipo, você nunca chegou no cumprimento daquela palavra. Sim. Só que o ministério profético mal conduzido, ele vai além. Porque ele não tá só te falando sobre alguma coisa que vai acontecer, ele tá querendo te direcionar. E o problema de um ministério profético mal direcionado na igreja, ou que não entendeu o seu papel, ele começa a entrar em assuntos que não deveriam caber a ele. Então, por exemplo, eu acho que você deveria casar com pessoa X porque eu vejo no espírito tal e tal coisa, e na verdade o cara não tá vendo nada. Só tá falando por falar, vamos Porque dizer ficou assim. comum você sentir as coisas. E o ministério profético não é sobre você ter sentimentos. Porque o sentimento, a Bíblia diz que o coração do homem ele é É enganoso. enganoso. Então, a chance de você sentir no coração de, nossa, eu senti de falar pra pessoa tal e tal coisa. E às vezes, velho, você falou uma coisa completamente contrária do que a pessoa tava pensando. Você já fala, tipo assim, chegar pra pessoa e falar, cara, eu sinto que você tem problema com seus pais e não sei o que. A pessoa, nossa, meu relacionamento com meus pais é maravilhoso, eu nunca tive problema com eles, entendeu? Então é nesse lugar que, tipo, começa a ser perigoso. Porque se ele tá num lugar de governo, e no Brasil a gente percebe o quanto as pessoas valorizam muito quem tem revelação, por exemplo, É. você percebe que o cara é super ungido porque ele tem revelação. Mas o cara pode falhar. De a pessoa dizer assim, agora Deus vai colocar tudo aquilo que você pediu na sua mão, não sei o que. Cara, isso é muito perigoso. Uhum. E nem tudo que a gente perde realmente é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Entendeu? Então, assim, esse problema acaba gerando feridas na igreja. E as pessoas às vezes acabam mais se afastando de Deus porque gera confusão. Quando você tá num lugar muito mal direcionado, uma palavra pode completamente desalinhar o coração de alguém. É isso assim, e já entrando nesse fato, isso acontecendo, uma palavra podendo desalinhar, uma pessoa ela pode totalmente fugir do que Deus tem para ela, até mesmo sair da igreja, se desviar, algo do tipo. Uhum. Então isso aí também é um grande risco do ministério profético mal conduzido, pode mudar uma direção da vida da pessoa. Uhum. Como você falou no início, o profeta da igreja ele tem como cargo, no caso, da direção para os cristãos e tudo mais. E se uma pessoa faz isso da maneira errada, o caminho É é bem isso. complicado. Mano,
O ministério profético, eu acho que o profeta é o Sim. cara que guarda os segredos de Deus. Você pensa isso? É porque assim, você tá tão perto que você acaba entendendo coisas que Deus tá falando e Deus tá fazendo, mas que não necessariamente é pra todo mundo. Então, por exemplo, às vezes Deus ele chega e ele fala pra Abraão que ele vai destruir a, a cidade. Mas antes de chegar nesse momento, antes de ele chegar até Abraão, ele tava pensando nisso antes, ele tava planejando isso antes, ele tava Sim. medindo as coisas antes. Então, assim, até chegar nesse ponto em que Deus toma uma decisão, existe muita coisa pra trás. E algumas pessoas, por exemplo, a sala do trono, ela não Sim. é um lugar onde Deus tá sozinho. Quando a gente vê a Bíblia, tipo assim, na sala do trono tem 12 anciões, sabe? 24 anciões. 24 anciões. E 4 animais, e anjos em cima, e anjos ao redor. Tipo assim, é muito cheio. Então, tem muita gente envolvida naquilo que Deus tá planejando. Então, Deus Interessante. tem seus segredos, Sim. como é óbvio, né? Como toda gente. Só que eu acho que o problema hoje em dia do ministério profético é que todo mundo quer jogar pra fora tudo. Tudo que passa pela cabeça, tudo que entra no coração, o cara joga pra falar, não, Deus tá falando, Deus tá falando. E às vezes, tipo assim, Deus tá, velho, Falou não nada. falei Falei nada, entendeu? nada. Você só Isso tá, tá falei viajando nada. aí, entendeu? Porque a gente super valorizou isso, entendeu? Exatamente. Muitas pessoas hoje em dia buscam revelação na Uhum. igreja. Revelação. Ah, Deus vai te dar tal coisa. Uhum. Deus vai te dar isso. Que Deus vai fazer isso e aquilo. É. Mas isso, querendo ou não, é muito errado, né? Enfim. E agora já falando também sobre nisso. O que a Bíblia nos ensina sobre julgar profecias e quem pode fazer isso? Todo mundo Uhum. pode fazer isso? Ou só o pastor, só líderes? E se podemos julgar essas profecias? Cara, então, em relação ao Antigo Testamento, Sim. quando a pessoa vinha com uma palavra de Deus, aquilo tinha um peso muito grande. E a nação parava pra ouvir aquele cara. Tanto é verdade, por exemplo, quando a gente vê Jonas pregando em Nínive, tipo, ele não queria pregar, primeiro porque ele odiava aquela cidade, e ele achava que eles não mereciam salvação, mas ele entra, tipo assim, contrariado, mas ele vai e prega e a cidade toda se arrepende. Uhum. E aí, tipo, a nação parou e tomou uma decisão baseada naquela palavra. Só que no Novo Testamento, a gente tem a morte de Cristo, que coloca todos aqueles que o aceitam em uma posição de filho. A gente tem a dispensação do Espírito Santo e dons do Espírito, então a gente acaba passando para um outro nível espiritual, né? Não é uma coisa de alguns, é uma coisa para todos. E a Bíblia também fala, né, que nos últimos dias ele tem falado através do Filho. Por quê? Porque Jesus é o último grande profeta do Novo Testamento. Sim. Isso quer dizer que não tenham mais profetas? Não. Mas assim, agora a régua pra gente avaliar qual palavra é séria, qual palavra não é na igreja, o que, que a gente dá lugar, o que, que a gente não dá lugar, é a Bíblia, primeiramente, e depois, se aquilo tá alinhado realmente com aquilo que tá sendo dito. Porque às vezes, é, antigamente, todo profeta, quando ele ia profetizar, ele estudava as antigas profecias primeiro pra saber se ele não tá contrariando o mesmo espírito. Uhum. Se, tipo assim, Isaías profetizou tal coisa e Deus me deu uma palavra, será que aquilo que Deus me deu vai ao encontro com a mesma justiça do Deus que falou antes? Sim. Será que há 200 anos atrás a mesma justiça permanece, o mesmo caráter de Deus permanece na profecia? E aí, no Novo Testamento, quem pode fazer isso? É a igreja. Tanto é verdade que a gente vê que em muitos momentos as pessoas. Paulo, né, ele dá uma direção e fala assim: vocês profetizem um depois do outro. Né? Um profetiza, depois vem outro, profetiza, depois vem outro, profetiza. Por quê? Porque as pessoas vão dando palavras e a gente vai vendo, tipo assim, ó, esse falou o contrário daquele. Isso faz Uhum. sentido com isso ou não? Entendeu? Então, assim, quem pode julgar? A igreja tem o papel de julgar a profecia. Todo mundo tem que se colocar num lugar de tipo, é de Deus mesmo? Faz sentido? Porque às vezes a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Uhum. E às vezes o profeta fala pra você assim, ó, você vai casar, sim, eu vejo um casamento na sua vida. E o cara tá num relacionamento. Só que ele tá num relacionamento, tipo assim, evangelístico, entendeu? E Deus tem, tipo assim, a pessoa certa pra ir do lado dele, mas ele tá tão preso naquilo que no lugar dele julgar a profecia, ele só se joga. E aí ele casa errado e. Entendeu? Sim, muito bom. Você falou aí, talvez alguns não vão entender esse termo, o namoro evangelístico.
O que seria isso, no caso? Cara, namoro evangelístico, não façam isso. É basicamente você ser um homem ou uma mulher cristã, querendo estar num relacionamento com uma pessoa que não é cristã e achando que você vai ser Vai o ter. Jesus dessa pessoa, entendeu? Não, eu vou ir, essa pessoa vai ir por causa de mim. Porque se não for assim, a gente não vai ficar junto. Na maioria esmagadora das vezes, isso não vai acontecer. E a chance de você sair da igreja é muito maior do que a pessoa vir pra igreja com você. Pronto, então pra quem não sabia, esse termo namoro evangelístico é justamente é o famoso julgo desigual. É É o isso. famoso julgo desigual, você da igreja cristão querer namorar uma moça ou um rapaz que é do mundo, tem as práticas mundanas e tudo, anda no pecado, certo? Não é uma boa ideia. Que nem o rapaz falou, você não vai ser o Jesus da vida dessa pessoa. Você tem que deixar primeiro Deus fazer a obra, transformar depois de muitos anos, porque a transformação de uma pessoa não é da noite pro dia. Não, Não é, entrou na igreja hoje, daqui uma semana tá renovado e vou casar. olha aí. Não é bem assim. Cara, você falou de uma coisa que também, profeticamente, faz todo sentido, que é, às vezes a palavra que Deus vai te dar, ela não pula etapas e nem processos. E às vezes a gente acha que, tipo, não, se Deus falou, amanhã tem que acontecer. E aí E a não é gente bem não assim. caminha na direção. A gente só fica parado à espera. E aí, como diz, né? O povo morreu prostrado no deserto. E a nuvem tava avançando já há muito E o tempo povo. e o povo ficou. Isso também é bastante. Pega muita gente, porque quando Deus dá uma palavra, a gente não fica ali de braço cruzado e vai se cumprir. Sim. Claro que não, a gente É. não pode fazer isso. Se Deus deu uma palavra, mas a gente requer uma ação É nossa isso. para que aquilo seja cumprido. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, Uhum. vira da tua parentela, que eu te abençoarei, ele ficou lá parado? Ele saiu. É isso. Ele saiu, ele foi em direção. E Deus foi mostrando, Deus foi abençoando. E aconteceu. Então, quando Deus libera uma palavra pra nós, você não vai chegar no sofá da sua casa, deitar e tá tudo bem. Deus falou, vai Assistir acontecer. Netflix, né? Não, é Não, claro que amanhã eu vou não. acordar com os 10 mil que Deus me prometeu na Pô, conta e. amanhã eu vou acordar casado com a família, a vida financeira estável que Deus me prometeu. Tá tudo certo. É. Não, não é bem assim. Não, Você vai não. correr atrás e tudo mais. A gente tá dando esses exemplos, mas tem vários outros. É. E muitas das profecias também que Deus vai melhorar a sua vida, muitas das vezes não é nem em relação à questão financeira, e sim o teu espiritual, É. o teu psicológico, outras coisas, porque o que Deus realmente quer de você não é dinheiro, que Deus é dono do ouro e da prata. Quem é Uhum. você para querer comparar Deus com dinheiro? Entende? Deus É. quer outra coisa de você, o teu coração, a tua humildade, respeito, temor com a palavra do Senhor, entender? E várias outras coisas. É o famoso caráter aprovado, né? É isso. Amém. Glória a Deus. Bom, então a gente falando Muito bom. sobre quem pode julgar a profecia, Uhum. certo? No caso, a igreja pode fazer esse papel. Tem esse papel. Sim. Amém. Glória a Deus. Aliás, não é papel, é responsabilidade. Né? Responsabilidade. Muito bom, Porque responsabilidade. é outro lugar, né? É outro patamar. É outro peso. Vamos lá. E assim, acho que você até falou, no caso, o que seria julgar essa profecia? Seria tipo, será se isso realmente vem de Deus? Uhum. Ou É bíblico. será se é bíblico? Tem base? É emocionalismo ou não? Cara, uma vez eu recebi uma palavra de alguém que falou assim: não, todos os seus sonhos, eles vão se realizar. Você pode ficar tranquilo, Deus vai realizar todos os seus sonhos. E eu tinha, na época, 16 anos. Nossa, bem Mano, o novo, meu cara. sonho naquela época era: eu vou mudar pra São Paulo. Eu tô em Luxemburgo. Eu vou mudar pra São Paulo. Esse era o meu sonho. Sabe Aquela- quando que eu mudei pra São Paulo? Nunca. Então, assim, a gente precisa julgar porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa, mas aquilo não faz sentido com o que você tá vivendo. Uhum. Entendeu? Tipo assim, cara, eu vejo muito. Por exemplo, cara, eu vejo muito você na música. Eu vejo você um ministro de louvor. O cara não canta bem. Poxa, O cara nunca tocou um instrumento na ele vida. falou olhando pra mim, eu me identifiquei. Falei, cara, eu sou péssimo com música aqui, eu não sei tocar nenhum instrumento. Enfim, realmente não faz nenhum sentido, Entendeu? né? Só que assim, por isso que a gente precisa ter a responsabilidade. Porque às De vezes julgar. não é só julgar a profecia, mas é assim, você chegar pra mim e falar, irmão, isso não faz nenhum sentido. Eu nunca pensei nisso, eu não tenho chamado pra isso, eu não tenho vontade de estar nesse lugar. Sim. E tipo, se Deus fazer, Deus vai ter que mudar a minha voz. Você tem noção disso? Porque às vezes a pessoa ela Mudar precisa a voz entender. realmente tem que ser Deus mesmo ali. Vai. Porque assim, senão daqui a pouco a gente vai estar tipo, beleza, então eu recebi uma palavra e eu vou correr em direção a ela.
Pastor, amanhã eu quero estar na escala. Entendeu? Tipo, você girou uma bagunça na igreja, velho. Calma, não é assim que funciona, entendeu? Você julga também pra revelar o coração, Sim, entende? muito bom. Muito bom. É isso. Então aprenda. E vamos lá agora, outra pergunta aqui. Como eu posso aprender a julgar uma profecia da maneira correta? Uhum, Tipo, como eu sei que eu posso fazer, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Posso falar com Deus, jejum, oração. uhum. Muito bom. Cara, acho que é tanto pra quem dá quanto pra quem julga, né? Sim. A gente, quando vai dar uma profecia, a gente tem que entrar num lugar de muita humildade. Uhum. E não só uma profecia, né? Porque o dom de profecia é uma coisa Sim. e uma palavra de Deus é É outra. outra. São coisas, níveis diferentes, tá? Diferente. É muito maior, mais pesada até do que. Mas assim, até pra gente chegar nesse lugar, a gente precisa ter esse coração mais humilde, assim, de, cara, eu tô vendo tal coisa na sua vida. Faz sentido pra você? Sabe? Você se colocar nesse lugar, olha, eu não sei se faz sentido pra você, mas eu vi isso. Uhum. Se não fizer sentido, tá tudo bem. Porque às vezes a gente vê muita gente que vem te dar palavra e a pessoa fala com uma convicção que ela te constrange, parece que você que tá errado. Uma vez a gente tava no mercado, tava eu e minha mãe. E o meu segundo irmão, ele já era, tipo, bem pequeno, ele devia ter 1 ano, por aí. E a gente tava andando no mercado, passou um homem aleatório por nós, ele virou pra minha mãe e falou assim, você vai ter mais um filho e depois você vai ter uma filha. No meio do mercado, velho. Tipo assim, do nada. Aí a minha mãe falou assim, primeiro que a minha mãe, né, ela virou e falou assim, credo. Como assim, velho? Aí depois a gente chegou em casa e ela, eu não acredito nisso. Porque aquilo pegou na cabeça dela, Sim, na entendeu? mente dela. Tipo, uma criança de 1 ano, entendeu? Você já tá criando uma Já tá criança, já querendo, tá vai ter pensando em mais outra, dois ali, entendeu? tudo. E aí ela ficou naquilo e tal. Enfim, já fazem mais de 6 anos que eu saí do Brasil. Até hoje ela nunca teve uma filha, Sim. entendeu? E isso nunca aconteceu. Só que a pessoa falou de um jeito que aquilo perseguiu ela por muito tempo. Acho que ela passou, tipo, uns 6 meses pensando naquilo, Caraca. entendeu? Uhum. Entendeu? É esse lugar. Então, pra gente aprender como dar a palavra do jeito certo e também julgar do jeito certo, cara, amém. Obrigado pela sua palavra. Mesmo que tenha feito sentido, eu preciso orar por ela. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu recebo. Entendeu? Porque, cara, eu não posso te dar uma palavra, mesmo que ela faça muito sentido, só, só entreguei. Uhum. E aí você, mesmo que você queira muito, ou seja, até uma resposta de oração, você precisa julgar pra você entender quando que vai acontecer, como que vai acontecer, qual é o seu posicionamento pra que aquilo realmente vire um destino na sua vida, Sim. entendeu? Uhum. Muito bom. Amém. Então é isso. Aprenda a julgar uma profecia da maneira correta. E você também que vai liberar uma profecia, aprenda também a entregar a profecia. Amém. E assim, é possível uma pessoa crescer e ser treinada em um ministério profético? Muito, Sim. muito, muito mesmo. Inclusive, um dos meus sonhos, cara, é daqui uns anos, uns bons anos, porque eu só tenho 25 anos. Só tem 25. Só É bom 25, deixar isso amém. claro. Mas daqui uns anos é tipo assim, é realmente treinar e levantar profetas. Nas igrejas, sabe? Tipo, ir nesse lugar e levantar essas pessoas. É possível? É muito possível. Uhum. Primeiro, nem todos, na verdade, a maioria não são profetas de ofício, tá? Então, as pessoas se consideram profetas, mas tipo, cara, me mostra a sua vida. E aí a gente vai avaliando pouco a pouco se realmente você tá qualificado pra isso ou não. Sim. E outra, ninguém se torna profeta por vontade própria. Eu não me considero um profeta porque eu quero ser um profeta. Deus me chamou pra esse lugar, e aí quando você é chamado, você percebe que você já não consegue mais voltar dali. E aí ali é que é consolidado o ministério profético. É basicamente o que acontece com Samuel, né? Ele tá lá deitado num templo, e aí ele ouve Deus chamando Deus ele pelo chamando nome, ele. ele acha que é Eli, levanta 3 vezes. 93 vezes. Na quarta vez ele fala, Senhor, eis-me aqui. 2015, exatamente. E Ele aí manda ele Deus falar, né? fala. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus mesmo confirmou de maneira que nenhuma das palavras de Samuel caíram ao chão. Só que ele só se torna juiz de Israel, profeta, lá quando ele já tem quase 40 anos, entendeu? Então, não existe profeta de ofício com menos de 30 anos. Começa por aí. Não existe? Não existe. Primeiro que ministério começa a partir dos 30, que é quando você realmente é considerado adulto, né? E a experiência também.
A confiança também, a maturidade também. Porque Deus, ele não só trata da parte espiritual. E eu acho que é isso que a gente peca um pouco. A gente acha que, tipo, a pessoa que tem muita revelação, ela tá pronta. Só que, mano, às vezes Deus te mostra uma coisa e você vai chorar por dias. Entende? Tipo, Uhum. você precisa ter maturidade para aquilo que Deus quer entregar na sua vida. Você precisa passar pelo processo. E eu acho que ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo acha que ter um arrepio basta pra ser considerado cristão, pra ser considerado profeta. E não é assim que funciona. Então, pro treinamento profético, Sim, eu acho que todos podem ser proféticos. sim. Se todos podem ser proféticos, então a gente pode treinar dons do Espírito, sensibilidade a Deus, devoção a Deus, que é uma das principais marcas de quem é muito espiritual. Não é o só ouvir a voz de Deus, o dar uma profecia. É, cara, é você ter uma vida no altar. É você olhar todo dia e falar, não, cara, eu preciso de Deus, velho. Sabe, se eu não consigo ficar um dia sem Deus. E aí você consegue, tipo assim, e talvez avançar para novos níveis e de repente descobrir que você é realmente um profeta de ofício. E ter essa chamada. Mas muita gente não tá nesse lugar. Muita gente nem quer estar lá. Acha que, tipo, não, eu tenho plena convicção porque Deus falou um versículo comigo. Às vezes um versículo basta quando você já tá há muito tempo atrás daquilo e aquele versículo é uma resposta. Uhum. Aí tudo bem. Mas agora você não pode basear em um versículo toda uma vida de devoção. Entendeu? Tipo assim, Interessante. não, foi só aquilo ali que Deus me falou, mas pra mim é o suficiente pra mim me considerar no. Não, velho. Não é assim que Calma. funciona. E eu acho que outra coisa que é muito importante também é. Não existe distinção pra você ser treinado no profético. Você só precisa ter fome, né? Você precisa querer entrar nesse lugar novo de Deus. Porque Deus, ele tem um trono e o sangue de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho. Então todo mundo tem acesso ao Pai. Sim, E não existe outro lugar de revelação além do Pai. Não existe um nível mais profundo além de Deus. Se você tem acesso a Deus, você tem acesso a tudo. verdade. Entendeu? E outra, as pessoas às vezes querem dar uma palavra, tipo, cara, vou dar uma palavra pra igreja que vai ser, tipo, incrível. Você tem a Bíblia. Você não Pronto. precisa de outra coisa. A igreja não precisa da minha opinião. A igreja precisa da Da Bíblia. Bíblia. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente também saber colocar as pessoas no lugar que elas precisam estar na igreja. Entende? Uhum. Sobre, pra finalizar essa pauta, Sim. sobre a gente dar o treinamento, eu acho também que a gente precisa honrar os nossos pastores e liderança. Porque não é porque eu quero ser treinado no profético e tudo mais, e eu nunca vou perguntar pra uma liderança o que, que eles pensam sobre isso. Cara, eu não vou chegar. Porque se profético é você tá em um lugar de muita influência na vida das pessoas, eu preciso ter esse cuidado de chegar e falar assim, pastor, o que, que você acha sobre isso? É. Entendeu? Uhum. Sim, Porque às vezes o sim. pastor tá olhando e fala assim, cara, esse cara aí precisa de um trabalho. Entendeu? Esse cara aqui precisa, sei lá, cuidar dos filhos dele. Nem é sobre ministério, às vezes é o natural. Entendeu? E o cara tá muito aqui, não, vou lá, vou fazer não sei o que, vou aprender. Não, velho. Gera a estrutura primeiro e depois Deus enche. Amém. Muito. Amém, glória a Deus. E falando aí agora sim também, agora um pouco sobre você. Eu quero saber a experiência sua, se você já teve assim alguma palavra profética marcante na sua vida e como isso impactou ela. Cara, algumas. Já teve? Algumas. Mas você quer saber de que eu recebi ou que eu dei? Você recebeu? Que eu recebi? Sim. Cara, quando eu tinha 12 anos, eu tava sentado num culto na igreja Deus e Amor, Desenho tá? amor, olha aí. A pessoa do Deus e Amor. Era um culto, tipo assim, quarta-feira, três e Sim. meia da tarde, um calor de 50 graus no Rio Grande do Sul. Caraca. E aí. Só isso? Normal, né? É. E tava literalmente, tava eu, minha mãe e minha avó, e uma irmã do Coque que tava lá abrindo o culto da tarde, porque só tinha ela. Só Só tinha. tinha disponível ela, tá ligado? E aí, nessa época, eu não era convertido. Uhum. Eu sempre nasci num lar cristão, frequentei a igreja, mas eu não era convertido. Eu era muito novo e achava que um dia eu vou pra Jesus, não vai ser agora. E eu tava sentado lá no fundo, tava todo mundo orando, assim, e de repente ela veio na minha direção e falou assim: Eu vejo você indo em nações, e você falando e pregando o evangelho pra essas pessoas, e comunicando com vários jovens e não sei o que lá. E eu, assim, tá repreendido isso Eita, aí. eu? Que Mano, falar isso? em público, sair do meu país, você tá doido, velho. Nada a ver isso aí.
Então, faz 5 anos que eu saí do Brasil, estou em Olha aí, tá Luxemburgo, no meio dos cumprindo. jovens, pregando o evangelho. Então, tipo assim, isso foi muito marcante. Porque toda vez que Deus me muda de lugar, eu lembro de novo dessa palavra. Eu falo, mano, você cumpriu mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, sabe? Tá, amém, cara. Muito bom. Glória a Deus, muito bom. Agora vamos mais uma vez sobre experiência. Imagina você tá na sua vida normal, tá dando tudo certo, tá indo bem, mas Glória a aí Deus. do nada, amém. Mas aí do nada você recebe uma palavra profética que bate de frente com a sua zona de conforto, te tira da Hum, sua zona de conforto. O que você faria? cara, E é, a palavra, ela é verdadeira, ela é realmente profética, não é emocionalismo do profeta, ela é mesmo então, profética, só que ela vai te tirar da tua zona de conforto. vamos lá. Como que eu cheguei em Luxemburgo? Acho que é o melhor exemplo disso. Sim, Dia 21 de setembro de 2023, a gente teve um evento na igreja, e aí um dos profetas que veio do Brasil sim, pra minha igreja, ele tava passando só uma temporada. E aí eu fui conversar com ele, e aí ele orou por mim. E das palavras que ele me deu, ele falou assim: Você tem família fora, sem ser o Brasil? Eu falei: Tenho família em Luxemburgo. E aí ele falou assim pra mim: Ok, amém. Aí ele começou a orar por mim, e ele falou assim: Quando você tiver um tempo, vai espiar a terra. Tira umas férias e vai pra Luxemburgo. Primeiro, como é que eu ia tirar férias em Luxemburgo? Porque, tipo assim, tava começando o trabalho, tipo, organizando a vida, sim. morando sozinho, tipo, mano, dinheiro pra ficar viajando de férias, não é por Não, aí. não era por aí. Depois, Luxemburgo, muito fora da minha rota. Tipo, tudo que eu já. Nada a ver. Entendeu? Tipo assim, Deus, eu tava orando, sei lá, pela Itália, e aí Deus vem o Luxemburgo no Luxemburgo. meio do caminho. Amém, eu guardei a palavra, né? Eu tenho gravado, inclusive. Olha aí. Guardei a palavra e falei, amém, né? Um dia pode ser que aconteça. Quase um ano depois, né? Sim. Não, quase um ano depois não, bem mais. É, aconteceu no trabalho justamente assim, várias coisas estavam acontecendo no meio da família. E aí eu orei e falei assim, Deus, pra mim fazer qualquer uma dessas coisas que o Senhor tá me dizendo, o Senhor vai ter que me tirar daqui, porque eu não consigo organizar as coisas de mim. Porque eu tenho um chefe, eu Uhum. tenho que prestar contas, eu tenho que trabalhar, né? E, e aí eu falei isso de manhã. E eu falei pra minha gerente na época, eu falei assim, ó, eu vou embora mais cedo, porque naquele dia eu tinha feito devocional. E sabe quando você vai trabalhar, mas você fica tipo, mano, eu devia ter ficado aqui mais umas 5 horas? Tipo, hoje Deus queria ter me encontrado, tá ligado? E aí eu falei, não, hoje eu vou embora mais cedo e tal. Naquele dia eu fui demitido. Aí eu fui demitido, eu falei, amém. Sabe quando você tá em choque? Eu falei, tá bom. Amém. É Cheguei em isso. casa, aí no outro dia, de manhã, minha tia, que é que mora em Luxemburgo, ela mandou mensagem e falou assim, e aí, você já tem data pra vir pra cá? Do nada. Do nada. Aí eu falei, expliquei a situação, falei, tenho, né? Agora eu tô aqui, fui demitido, não sei o que lá. Ela, ah, não, tudo bem, vem uma data aí que eu pago essa passagem. Agora eu tenho dinheiro, eu tenho tempo, eu posso ir pra Luxemburgo. Então, tipo, isso foi muito impactante. Entendeu? Caramba, Isso foi muito muito impactante. bom, realmente. Isso também foi, tipo assim, uma coisa atrás da outra ali. É isso, é Glória a muito Deus, isso. cara. Muito bom. Amém. Quando Deus quer. E a sua oração também foi muito importante, o que você falou. Tipo, Deus, se o Senhor quiser realmente que isso aconteça, que Uhum. o Senhor me tire daqui, porque eu não consigo. É, Isso foi muito bom. Você literalmente, tipo é. assim, foi sincero com o seu coração. Você realmente falou que eu, por mim próprio, não consigo. O Senhor tem que me tirar daqui. E aí Deus moveu e aconteceu em nome de Jesus. Glória a Mano, Deus. olha que loucura, né? Você tá falando sobre a zona de conforto. Sim, A gente às vezes tá, tipo assim, eu tô trabalhando, a vida tá fluindo, eu tô planejando, sabe? Tipo, eu tô juntando dinheiro, sabe sim. aquela coisa assim? Passo a passo. Aí de repente Deus vem e fala assim: para tudo. Tá ligado? Não, sai do trabalho, agora você vai viajar. E tipo assim, Deus, calma. Entendeu? Isso é a zona desconfortável, né? Mas é o Kairos de Deus. Então, tipo, as coisas alinham realmente quando é pra ser. As coisas Amém. alinham de uma maneira muito doida. Amém. Glória a Deus. É isso. Bom, já chegando aqui para o nosso final desse tema, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para quem sente que tem o ministério profético, para quem já Uhum. recebeu essa palavra que vai ser um profeta. Qual conselho você daria para essa pessoa, por favor? Primeiramente, devoção. Devoção. Cara, sem amar a Deus, não existe ministério. De verdade.
Não é sobre a palavra que a gente está tendo, sobre a visão que a gente vai ter, não é sobre nenhum tipo de manifestação sobrenatural apenas, sabe? Não é arrepio, não é sentimento, é literalmente você estar aos pés. Sim. A palavra mais forte que eu recebi nessa estação foi a palavra de Marta e Maria. Marta Maria, sim. E a palavra que diz é: Maria escolheu a melhor Boa, parte, boa e parte. essa não lhe será tirada. Porque, na verdade, a gente tem que entender que Maria ela estava num lugar em que qualquer coisa que ela precisasse fazer fora dali, ela estava fazendo dentro da presença. Então, se Marta chegasse e falasse, não, Maria, me ajuda. Não, calma, você vem aqui primeiro, a gente fica aos pés de Jesus e aí a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. E eu acho que, tipo, a devoção, ela vai te levar mais pra perto de Deus. E, inegavelmente, você acaba sendo mudado. Amém. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais mudado você vai se tornando. Então, assim, devoção. Devoção e caráter aprovado. Depois disso, cara, independente do que acontecer, se vai ser um ministério para 500 ou para 1 milhão de pessoas, você vai estar pronto para estar com o mesmo coração. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Então Amém. seja devoto a Deus, É devoção, isso. bastante devoção ao Senhor. E com certeza vai dar tudo certo. Vai acontecer algumas Sinistro. perturbaçõezinhas, mas Vai. glória a Deus, que o nome de É Deus seja isso. glorificado. Vai ser muito bom. É isso. Obrigado, Gabriel, pelo seu Capaz, mano. tempo Muito aqui de obrigado. compartilhar desse momento com a gente, essas Muito bom. palavras, esse tema bastante interessante. É um tema bem profundo, a gente poderia ter É, conversado aqui horas e horas, mas devido ao tempo também para vocês estarem assistindo, para não é ficar muito isso. chato, a gente vai encerrando por aqui. Espero voltar aqui outra vez juntamente com Muito você bom. para outros temas em nome de Amém. Glória a Jesus. Deus. Muito obrigado. É isso. Obrigado você também que nos assistiu até aqui mais uma vez. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, Amém. compartilha. Entra aí no nosso canal, se inscreva. Tem lá também vários outros vídeos que você com certeza vai ser edificado em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos assistir até aqui. Até a próxima. Fique na paz de Deus. Amém. Amém.